Oi, pessoal. Vamos aqui para uma aula de redação. Vamos comentar um pouco. É o seguinte, quando a gente lê vários textos, ou um só, a gente tem essa mania do ser humano de ficar classificando, né? Porque, enfim, a gente precisa sistematizar as ideias para entender, e a gente precisa também saber quais são as diferenças, por que uma coisa é uma coisa, não é outra. A gente precisa dar um nome. Para dar um nome, a gente tem que saber o que é. E daí a gente classifica, por exemplo, este é uma carta, essa é uma dissertação, essa é uma narração. Opa, mas carta, dissertação e narração não estão classificados de acordo com os mesmos critérios. Eu diria que carta está de um lado, com alguns critérios, e a dissertação e narração tem outros critérios. Mas como assim, Giane? Como assim? Não é tudo vários tipos de texto? Não, aí é que está o engano. Nós temos duas coisas. Temos muitas, mas vamos falar de duas hoje. Nós temos algo que chama gênero textual, que é, por exemplo, a sua carta, e geralmente aquilo que você chama de tipo, na verdade, é gênero. E nós temos também o tipo textual, que geralmente não é o que você chama de texto. Isso não é a mesma coisa, não é sinônimo, não. Isso são conceitos, são teorias, são pensamentos diferentes. Não fiquem confusos, é o seguinte. É um pouco abstrato, então vai parecer um pouco confuso no começo, porque a gente precisa de todos os elementos para conseguir entender. Então, espere até o final que vai ficar claro, tá bom? Então, o que é um gênero textual? A primeira coisa que a gente pode pensar do gênero textual é que ele é o texto materializado. Então, por exemplo, quando você pega um bilhete na mão, quando você pega um livro lá que tem um romance, né? Quando você pega um e-mail, você tem um e-mail, você vê ali o texto, ele é o texto materializado. E o tipo textual não, ele é um recurso para você compor o texto, tá bom? Então seria algo como o tipo textual seria mais ou menos uma coisa um pouco abstrata, né? Uma coisa que não é tão palpável quanto o gênero. Mas o tipo textual ele está presente nos gêneros. Tudo bem? Calma que vai ficar tudo bem. Eu sei que não está ainda, mas vai ficar logo logo. O gênero textual ele vai ter relação com a situação sociolinguística. O que é a situação sociolinguística, Giane? É a relação com o contexto. Lembra que a gente já viu um pouco sobre a influência do homem na língua? A influência da pragmática, a influência do homem na língua, né? A gente estudou que a língua ela tem uma estabilidade nela mesma, mas que o homem ele também influencia na língua, ele também modifica algumas coisas, né? O uso vai modificando. Então, aqui quando eu vou classificar, quando eu vou entender o que é o gênero textual, eu tenho uma relação com essa influência do homem na língua. Então, tem uma diferença em relação ao quem está produzindo o texto, para quem está produzindo o texto, onde esse texto vai circular, com qual objetivo, com qual função. Tudo isso vai me determinar o gênero. Então, eu falo assim, nossa, eu preciso escrever um texto. Que texto eu vou escrever? Pera, Giane, para quem que é esse texto? Ah, é o texto que vai sair numa revista para pessoas que estudam literatura. Tá vendo que eu vou delimitando? Eu tenho um suporte específico, né? Na onde que vai ser esse texto, aonde que ele vai circular, eu tenho as esferas de circulação, eu tenho quem tá fazendo, eu tenho para quem tá fazendo. Então, eu tenho toda uma situação contextual que tem a ver com o ser humano e com as situações concretas da vida real, e essas situações vão me ajudar a definir de que gênero textual eu estou falando, quais são os objetivos, tudo bem? Tudo isso, então, que está ligado ao contexto. E o tipo textual? Não, o tipo textual, ele tem a ver com a estrutura. Estrutura de quem? Do texto, com a estrutura e com as características linguísticas propriamente, tudo bem? Então, é diferente. Essas características, vou por aqui embaixo, linguísticas, ele não vai ter a ver com toda a relação de produção. Indifere, tá bom? Qual é, para quem que vai ter, tanto faz. Esse tipo textual, por isso, o Marcuse, né, o linguista que eu já sempre falo dele para vocês, né, uma pessoa que eu gosto bastante dele, o que ele vai dizer? Que os tipos textuais, ele tem a ver com a capacidade cognitiva. Então, aquela capacidade, você nasce e você tem algumas capacidades, tudo bem? E uma delas são essas. Então, eu vou dar alguns exemplos, porque daí eu acho que vai ficar bastante claro para vocês. O que são tipos textuais? Textos argumentativos. Então, argumentar é um tipo textual. Dissertar é outro tipo.
descrever, narrar. Então, o que o Marcuse vai dizer? Ele fala assim, gente, é o seguinte, essas são habilidades, são capacidades cognitivas. Então, quando você nasce, né, quando você é novinho, ou quando você vai aprendendo a falar, naturalmente você aprende a fazer isso. Você começa a falar sobre coisas. O que é dissertar? Dissertar é falar sobre coisas. Você começa a falar, porque você tem que falar, né? Vai falar o quê? Vai ficar quieto? Então, você fala de coisas, você conta histórias. Você argumenta quando você fala, mãe, eu quero comer doce antes da comida. Não, não pode. Claro que eu posso porque eu tô com muita fome, eu posso porque aqui no meu estômago tem um espaço que é o do doce, o que é do salgado, então não vai trabalhar, você está argumentando, e se argumentar. Isso, então, são algumas capacidades dos tipos textuais que vão estar desde pequeno em você. Claro que a gente desenvolve isso, né? Obviamente, você não nasce já desse jeito, na interação você adquire, aí são outras questões, mas de um modo geral, são habilidades que a gente já traz com a gente, diferente do gênero textual. Vamos ver alguns exemplos? Uma bula é um gênero textual, um e-mail é um gênero, um poema também, uma charge, um editorial, um artigo. Gente, eu tenho a impressão que eu vou ficar o resto da vida escrevendo aqui. Porque eu não sei se vocês já perceberam, mas senão eu vou contar para vocês. Toda comunicação nossa, ela é um gênero textual. Gente, como assim? Sim, a nossa comunicação produz um texto e esse texto vai ser classificado, né? Não exatamente classificado, mas sim, vai ser dividido em gêneros. Esses gêneros de acordo com os objetivos. Então, veja que carta, a gente viu no outro vídeo, que carta, ela pode ter diferenças, mas ela tem elementos estáveis. Você olha para um texto, você sabe que aquele texto é uma carta, ainda que todas as cartas não sejam absolutamente iguais, não tenham exatamente as mesmas funções, há funções que todas elas têm, que é a função de exatamente uma pessoa falar para outra, não é para qualquer um que você quer falar. Você tem um interlocutor específico e determinado. Isso é muito importante, isso vai definir, por exemplo, o que é uma carta, uma das características. Então, o que a gente percebe aqui é que em gêneros textuais, como eu disse, toda vez que você fala ou escreve, toda vez que você compõe, elabora um texto, você está produzindo um gênero textual e de acordo com os elementos estáveis, esses elementos estáveis dizem respeito a essa função, aos elementos do texto mesmo, eles têm a ver, vão te dizer que gênero que é esse, tudo bem? E o tipo textual? Não, o tipo textual, eles têm a ver mais com recursos e características linguísticas e com essa capacidade cognitiva, e eles vão ser usados, vão ser maneiras de você escrever o seu texto. Por exemplo, quando eu vou escrever uma carta, eu posso narrar uma história dentro da minha carta. Então, eu vou escrever uma carta para contar para o meu namorado como foi meu dia hoje. Ah, não, mas eu quero escrever, na verdade, para argumentar com ele que ele tem que vir aqui para minha casa me visitar, né? Porque da última vez já fui eu que fui lá ver ele, então dessa vez a vez ele vem me ver. Então, eu vou aqui argumentar. Vou elencar todas as vezes que fui eu que etc. Não, eu quero descrever, né? Porque eu comprei um computador muito bom e eu quero mostrar para ele como é esse computador. Como meu celular não tira foto, eu não tô com dinheiro para imprimir a foto, eu não tenho uma câmera, então eu vou escrever na carta, né? Eu mando pelo correio, não, uma coisa bastante moderna. Em vez de escrever um e-mail, pode ser também. Então, estão entendendo que os tipos textuais, eles são recursos utilizados para compor textos? E eles são pequenas quantidades. Basicamente, a gente tem esses quatro que nós vamos estudar focadamente porque são os que são solicitados no vestibular. Mas tem um injuntivo que ele se refere a instruções, né, lista de instruções, então, por exemplo, uma receita de bolo, e tem pode ser que tenha um ou outro, porque alguns teóricos, às vezes, né, divergem um pouco nas opiniões, mas, enfim, esses são quatro principais. Então, nós temos aqui recursos para compor textos, eles vão se articular, vão se relacionar entre si, e eles vão produzir gêneros textuais. E o gênero textual já não tem limite, porque, como eu disse, qualquer coisa, receita de bolo, manual, tudo que é mensagem de texto do celular, o post no Facebook, o post no blog, tudo esse texto que você compõe, ele é um gênero, o verbete do dicionário também, tudo bem? Veja que a Unicamp mesmo agora na redação ela está variando, né? Cada ano ela pede um gênero diferente. O que vai acontecer? Dificilmente você vai ter um texto que seja só um tipo textual. Por quê? Porque isso aqui, como eu disse, não é um gênero, né? Então eles vão estar no gênero, tanto que você veja, gênero, mas no vestibular eu tenho a dissertação. E a dissertação não é nenhum gênero, é só dissertação. E veja você que você só tem no vestibular, né? Seria um gênero do vestibular, né? O gênero é uma redação dissertativa. Por quê? Porque em nenhum outro lugar você publica a sua dissertação do vestibular, né? Só no livrinho das melhores do ano. Porque é um texto que não circula, você não tem um texto que é puramente dissertativo, você tem, por exemplo, um artigo acadêmico em que você vai dissertar, né, entre outras coisas, que vai ter ali também. Mas puramente é muito difícil você ter. E na maioria dos casos, esses elementos vão estar presentes no mesmo, né?
Por exemplo, num romance eu tenho a narração para contar uma história, eu tenho a descrição para me contar quem são os personagens, tá bom? Então, o que que eu posso levar disso? Que o gênero textual ele vai compor gêneros, tudo bem? Então, gêneros serão compostos por tipo textuais e gêneros textuais, então, são compostos por tipos. Tudo bem? Então, essa é uma coisa muito importante que a gente tem que saber. Diferença, então, entre gênero e tipo textual, de modo básico, de modo rápido. Então, nós temos essas questões aí, esses tipos que podem estar em vários gêneros. A gente vai agora falar um pouco de cada tipo textual, como eu disse, porque no vestibular eles vão ser solicitados, né? Então, uma narração, uma dissertação. Geralmente, o gênero dissertativo e argumentativo, que é um texto justamente que você usa os dois tipos, né? Você compõe um texto que vai ser uma redação e você vai usar dissertação e argumentação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai falar um pouquinho de cada um deles e vai ler um exemplo para ficar claro.